Amém? Efésios capítulo 3, eu queria conversar com você hoje à noite, a gente aprender um pouco sobre a importância da oração no discipulado. A importância da oração no discipulado. Efésios capítulo 3, Paulo diz assim: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. A partir do versículo 8, ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A partir do versículo 14, ele diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Paulo, ele via o seu ministério como uma responsabilidade dada por Deus. E Paulo também via o seu ministério como uma responsabilidade dada pela graça de Deus. Paulo, ele se sentia, como a gente costuma dizer no ditado popular, ele se sentia como que pegando um boi por poder levar o evangelho de Cristo aos gentios. Quando a gente lê esse capítulo de Efésios, a gente percebe como que Paulo se sentia. Ao mesmo tempo que ele sabia que era um privilégio, né? Ele tinha o privilégio de ter sido escolhido por Deus para levar o evangelho, e ao mesmo tempo ele sabia que ele não merecia. Ele não merecia. Ele sabia que, apesar das suas falhas, Paulo sabia quem ele era, e ele sabia que com tudo que ele era, ele não merecia. Por isso que ele diz: é pela graça de Deus que eu tenho o privilégio de poder levar o evangelho aos gentios. No versículo 8, ele nos mostra um pouco de como ele se sente, né? Ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então ele se via como o menos merecedor, o menos provável dos cristãos. Paulo diz: eu sou o menor dos menores. E olha quem era Paulo, né? E olha como ele se considerava. Talvez aí esteja um dos segredos porque que Paulo se tornou o homem que se tornou no evangelho de Cristo, pela humildade que ele tinha. Paulo, nesse momento, ele já tinha feito muitas coisas. Paulo já tinha grandes conquistas, Paulo já tinha um grande testemunho. Mas Paulo, ele olha para si mesmo e ele se considera, nesse momento, o menor dos menores dentre os santos. E era assim que Paulo se achava. Não que Paulo tivesse a síndrome da hiena, né? Porque tem gente que se acha menor, mas no sentido de ter uma baixa autoestima, né? A síndrome de coitadinho, céus, vida, ninguém gosta de mim, eu não sou nada, né? Não,
Paulo, ele tinha consciência de quem ele era, mas ele se colocava, quando ele se comparava diante de Deus, Paulo, ele não tinha aquela concepção de que ele não conseguia fazer nada. Não é esse o sentimento de Paulo. Paulo, ele sabia ao mesmo tempo que ele sabia quem ele era sem Deus, Paulo sabia quem ele era em Deus. Porque muitas vezes as pessoas podem confundir, dizer, até Paulo se sentia um coitadinho, incapaz, que muita gente se prende a isso, e diz, não, mas eu não consigo discipular, eu não consigo liderar uma célula, eu não consigo fazer nada, sabe, eu não consigo. Não, Paulo, ele sabia o que ele era capaz em Cristo, mas ele também sabia que mesmo sendo capaz de em Cristo fazer grandes coisas, mas Paulo sabia que ele não era merecedor, que ele não era digno, que tudo que estava acontecendo era apesar dele, apesar de quem ele era pela graça de Deus. Querido, se tem algo que a gente não pode perder de vista, é quem nós somos. Quem nós somos sem Deus e quem nós somos em Deus. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos sem Deus, nós vamos saber que tudo que acontecer, que tudo que Deus fizer através de nós, tudo que acontecer através de nós, vai ser pela graça de Deus. Nós nunca vamos nos sentir merecedores, nós nunca vamos nos sentir orgulhosos, nós nunca vamos nos sentir além daquilo que nós somos. Nós sempre vamos nos manter no lugar que nós sempre devemos estar, que é aos pés do Senhor. Então nós nunca podemos perder a visão de quem nós somos sem Deus. Porque se eu começar a achar que eu sou tudo aquilo sem Deus, aí é o grande risco. Da mesma maneira, nós não podemos deixar de saber quem nós somos em Deus. Aquilo que nós podemos fazer em Deus, que é Deus que faz através de nós. Eu não sou nada, mas a Bíblia diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. E quando nós temos essa visão correta, isso traz um equilíbrio para o nosso ministério. Paulo estava preso por amor aos gentios, né? Ele começa dizendo, no capítulo 3, o versículo 1, ele diz, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Paulo estava preso por ele ter ido pregar o evangelho aos gentios. E ele estava naquela situação por conta de pregar o evangelho. Ele estava preso ali não somente por amor aos gentios, mas Paulo estava preso por amor a Cristo, por amor à missão que Cristo havia dado a ele, e por amor aos gentios. Os gentios era apenas a missão que Deus tinha dado para ele. Mas Paulo não teria sido capaz de ser preso por levar o evangelho, se ele não amasse a Cristo e se ele não amasse a missão que Cristo deu para ele, a missão que Deus deu para ele. Então Paulo está preso por amor a Deus, por amor à sua missão, que era de levar o evangelho aos gentios. Então, em linhas gerais, nós podemos dizer que Paulo estava preso por amor à sua missão. Paulo havia decidido que aquela missão que Deus havia dado a ele, ele iria honrar até o fim, custasse o que custasse. E é quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós queremos abandonar o barco por coisas tão menores do que uma prisão. Muitas vezes nós queremos abandonar o barco por motivos tão menores do que ser açoitado. Queremos abandonar o barco por motivos tão menores do que ter que sair fugido de uma cidade por estar pregando o evangelho. E Paulo, ele nos ensina, né, que o amor que ele tinha pela missão que Cristo tinha dado a ele era maior do que qualquer obstáculo, era maior do que qualquer prisão, era maior do que qualquer perseguição. E Paulo, ele, no versículo 1, quando ele diz, eu por essa razão sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Então, primeiro nós encontramos Paulo reconhecendo a dignidade da sua missão que havia sido dada por Deus. Queridos, preste bem atenção que eu vou dizer para você. Primeiro, se nós não entendermos qual é a missão que Deus nos deu como cristãos, qual foi a missão que Deus nos deu como cristãos e como igreja? Fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. A igreja sobre a terra, ela só tem uma missão.
fazer discípulos. Os ministérios são vários, os dons são vários, mas a missão é única, que é fazer discípulos. Se nós não tivermos consciência da dignidade dessa missão, se nós não olharmos para essa missão como um privilégio, e nós sabemos dizer, meu Deus, apesar de quem eu sou, com as minhas falhas, pecador, Deus me deu o privilégio de pregar o evangelho às pessoas, e esse privilégio a Bíblia diz que os anjos desejaram ter. Os anjos desejavam ter sido escolhidos para levar o evangelho às pessoas, e Deus disse não, esse é um privilégio que eu vou dar aos homens. Se nós não olharmos para essa missão como um privilégio, e saber que é pela graça de Deus que nós somos escolhidos, nós não vamos concluir, nós não vamos executar, nós não vamos cumprir a nossa missão como nós devemos cumprir. E aí, primeiro nós encontramos Paulo reconhecendo, diante de Deus, a dignidade da sua missão, o valor da sua missão que havia sido dada por Deus. No versículo 7 ele diz assim, deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. E aí aqui mais uma vez ele reforça que é pela graça de Deus que ele prega o evangelho. A partir do versículo 14, Paulo ele passa a nos ensinar, através da sua atitude, sobre a importância da oração no discipulado. A importância da oração no discipulado. Interessante que eu vinha meditando há algum tempo sobre, eu até já compartilhei com os líderes de rede, sobre a importância da oração no discipulado. E no nosso discipulado, na última segunda-feira, o pastor Júnior me convidou para ministrar no próximo EDD, e me deu esse tema, o poder da oração no discipulado. E quando eu falo do poder da oração no discipulado, eu me refiro a duas situações. A primeira delas é sobre a importância da vida de oração do discipulador. Ou seja, a importância do nosso TSD. TSD. Por quê, queridos? Porque se eu não for um discipulador fortalecido, eu só posso cuidar de alguém se eu estiver de pé. Você concorda comigo? Alguém caído não pode levantar ninguém. Alguém caído não pode ajudar ninguém a levantar. Alguém caído não pode ajudar ninguém a permanecer de pé. Alguém fraco não pode fortalecer ninguém. Então, quando eu falo da importância da oração no discipulado, em primeiro lugar, eu me refiro à importância da minha vida de oração, eu como discipulador. Para que eu possa me manter firme, para que eu possa adquirir uma vida de intimidade com Deus, uma estrutura espiritual, que me dará condições de travar uma batalha no mundo espiritual, em favor do meu discípulo. Porque a Bíblia diz que é uma luta no mundo espiritual. E para mim poder lutar, eu preciso estar fortalecido. Se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus, se eu não tiver uma vida de oração, eu não vou poder lutar por ninguém. E aí, além de eu não conseguir vencer em favor do meu discípulo, eu corro o risco de eu mesmo cair, de eu mesmo ser atingido. Por quê? Porque eu vou estar fragilizado. Então, nós não podemos entrar numa batalha despreparados. Senão nós vamos nos tornar vítimas também. A gente costuma dizer, sempre que eu assumo o serviço lá no bombeiro, eu reúno a guarnição, e eu digo para eles, olha, a nossa primeira preocupação é conosco, não é com a vítima. Porque um bombeiro ferido, ele não pode salvar ninguém. Se eu chegar num local de uma ocorrência, e eu não tiver cuidado com a minha segurança, como que eu vou ajudar quem está lá? Primeiro eu tenho que garantir minha segurança, senão eu viro uma vítima. E aí os meus colegas, ao invés de salvar uma vítima, vão ter que salvar duas. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Antes de eu ajudar alguém, antes de eu tentar salvar alguém, libertar alguém, eu preciso me preocupar comigo. Senão eu vou me tornar uma vítima. A Bíblia diz que nós estamos lidando com potestades e principados nas regiões celestiais. Você tem noção do que é potestades e principados? A Bíblia está falando de uma estrutura de demônios, de uma estrutura maligna,
E muitas vezes nós queremos lidar na carne, muitas vezes nós queremos lidar sem o devido preparo. Existem dois extremos que nós precisamos combater com relação ao diabo. O primeiro extremo é que nós não devemos ter medo do diabo. Cristão que tem medo do diabo, querido, não é cristão. Já ouviu aquela frase que praga de urubu não pega em cristão? Pois é. Isso quer dizer que as ações do diabo não têm poder sobre aquele que está em Cristo. Não tem. Pode botar galinha preta, branca, colorida, marrom na minha porta. Se eu estou em Cristo, aquilo não tem poder nenhum sobre a minha vida. Então esse é um extremo que deve ser evitado, o cristão ter medo do diabo. O outro extremo que deve ser evitado é o fato da gente menosprezar o poder do diabo. Porque da mesma maneira que nós não devemos ter medo, nós também não devemos menosprezar. Porque o diabo, ele só não tem mais poder do que Cristo. Ele tem mais poder do que eu e você sozinhos. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se eu não me preparo, se eu não busco a Deus, se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, se eu não tenho uma vida de consagração através do jejum, que não que seja diário, mas que pelo menos 2 vezes na semana eu tire um tempo para me consagrar, para buscar aumentar minha intimidade com Deus, eu estou menosprezando o poder do diabo. E aí mesmo sem me preocupar com a minha preparação, eu começo a lidar com principados e potestades que atuam na vida das pessoas. E aí, como que eu vou poder vencer no mundo espiritual se eu não estou preparado? Portanto, todo o nosso trabalho como discipulador, ele depende de eu estar firme, de eu estar de pé. Alguém fraco, alguém caído não vai ajudar ninguém, querido. E às vezes a gente corre o risco da gente se preocupar tanto com os problemas dos outros, a gente se preocupa tanto em ajudar os outros, e a gente se preocupa de, em primeiro lugar, ajudarmos a nós mesmos. Quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo, mas antes disso ele diz o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, alguém que não se ama, não pode amar alguém. Alguém que não está fortalecido, não pode fortalecer ninguém. Então, quando eu falo da importância da oração no discipulado, o primeiro ponto é esse, a importância da oração na minha vida, da minha vida de oração, eu como discipulador, para que eu possa estar firme. E aí vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Eu adotei Paulo como meu segundo discipulador. Primeiro é Jesus, segundo é Paulo, terceiro é o pastor Júnior. Porque Paulo, pegue as cartas de Paulo, querido, aí você vai aprender a servir, você vai aprender a ser um líder, você vai aprender a ser um discipulador, você vai aprender a ser um evangelista, você vai aprender a ser um cristão, né? Então vamos ver o que Paulo diz acerca disso, na sua carta aos Efésios. Vamos aqui do capítulo 6, versículo 10 a 20. O que Paulo fala sobre essa importância de nós estarmos preparados, fortalecidos, para que a gente possa então permanecer firme? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Amém? Diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, diga firmes, contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, que quer dizer principados e potestades, né? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Quem é que domina o mundo de trevas, querido? Diga os demônios. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade,
vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne-me conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha o que Paulo nos diz aqui, queridos. Paulo, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo, alguém fraco não pode fortalecer ninguém. Alguém fraco não pode permanecer de pé. Alguém fraco não pode ajudar alguém a levantar. Ele diz para que você possa estar firme, para que você, depois de ter feito tudo, você permaneça firme. Feito tudo o quê, querido? Ele falou um pouco antes, quando ele diz, você vai lutar contra principados, contra potestades, você vai lidar com setas e com dados inflamados do maligno contra você, contra a vida daquelas pessoas que você está cuidando, contra a vida daquelas pessoas que você está liderando. E Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que depois de você ter feito tudo, depois de você ter lutado, depois de você ter batalhado, depois de você ter guerreado, você permaneça firme. Só tem uma maneira da gente permanecer firme depois de lutar muito. É se a gente estiver muito bem preparado. Você concorda comigo, sim ou não? O que vai definir o meu estado após a luta é o preparo que eu tive antes da luta. Não é durante a luta e não é depois da luta. É o meu preparo que eu tive antes. Se eu não me preparar espiritualmente, se eu não me fortalecer espiritualmente, eu vou entrar, eu vou batalhar, eu vou guerrear pela vida do meu discípulo, eu vou orar, eu vou interceder, ele vai me procurar, ele vai estar passando por problema, eu vou chegar lá, vou lidar com as situações, mas quando eu sair de lá, o discípulo cai para um lado, eu caio para o outro. Por quê? Porque eu não estava preparado para lidar com o mundo espiritual. E tem muita gente negligenciando o mundo espiritual. Todo ataque no mundo espiritual gera um contra-ataque. Tudo que você fizer por alguém, para ajudar alguém a se aproximar de Deus, vai gerar um ataque do inimigo contra a sua vida. Ou pelo menos uma tentativa. Pode ter certeza disso. E qual é a maneira que nós temos de permanecer firmes? Paulo, ele nos dá o ensinamento. Ele diz, revistam-se da palavra, da oração, do evangelho, da fé. Ele diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, ore em todo tempo. Ore em todo tempo. O intercessor, como deve ser todo cristão que está em batalha, ele não pode descansar. Você já viu o soldado relaxar no meio da guerra? Soldado não relaxa no meio da guerra. E muitas vezes a gente relaxa. E quando a gente relaxa, aí o inimigo cresce. A Bíblia conta a história de Moisés. Quando Moisés subiu no monte para orar, o povo de Israel estava no vale lutando contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Arão e Ur estavam com ele. Quando ele levantava as mãos para orar, enquanto ele orava, o povo de Israel prevalecia. Quando ele cansava as mãos, que ele baixava, Amaleque prevalecia. Arão e Ur ficam do lado dele e começam a segurar os braços de Moisés para ele não parar de interceder. E a Bíblia diz que aí então o povo de Israel sai de lá vitorioso. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode relaxar. A gente aprende com a palavra e a gente aprende com as situações que acontecem. Você parou um pouquinho de interceder pela vida do seu discípulo, as coisas começam a acontecer. Aí a gente não sabe por quê.
Aí a gente fica se perguntando, mas eu tenho feito de tudo. E às vezes quando a gente diz eu tenho feito de tudo, esse feito de tudo, muitas vezes você tem ligado, muitas vezes, sabe, você tem estado junto, você tem tido comunhão, você tem feito, sabe, você tem ajudado financeiramente, muitas vezes, você tem estado presente. Mas aí a grande pergunta é, você tem intercedido pela vida dos seus discípulos? Você tem orado todos os dias pela vida dos seus discípulos? Um dos motivos pelos quais o MDA trabalha para você ter no máximo 5 discípulos é para que você cuide bem de cada um deles. E cuidar bem inclui orar por eles todos os dias. Todos os dias. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele fica ao derredor. O diabo não tem sábado, domingo e feriado para ele não, querido. E aí o texto diz, quando ele diz, ore em todo tempo. Então, orar para se manter firme. E Paulo deixa muito claro a importância da minha vida de oração, de intimidade, de leitura da palavra, para me fortalecer, para que eu possa fazer tudo o que eu tenha que fazer e permanecer firme na fé. Outra importância que a minha vida de oração tem, Paulo, ele fala no versículo 19, ele diz, ore também por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem. Queridos, um outro motivo extremamente importante que eu preciso ter a minha vida de intimidade com Deus, a minha vida de oração, é para que eu tenha o que falar da parte de Deus para a vida do meu discípulo. Se eu não tenho uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, eu vou ter o que falar para o meu discípulo, sim, mas eu vou ter a minha opinião, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso sobre o problema, sobre a necessidade do meu discípulo. Eu só vou ter uma palavra de Deus para o meu discípulo se eu tiver uma vida de oração. Paulo diz, ore para que quando eu falar, eu tenha a palavra certa na minha boca. Discipulador que é usado por Deus, que tem a palavra de Deus, que tem a palavra que o discípulo precisa, é aquele que tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Quando temos essa vida de intimidade, quando nós oramos em todo tempo, Ele nos dá as palavras no abrir da boca, Ele nos dá as estratégias. Ele nos dá as estratégias. E aí, a minha pergunta é, como nós temos discipulado? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho tido esse tempo a sós com Deus, que é de onde eu vou tirar forças, e é de onde eu vou tirar direção e palavra para dar ao meu discípulo? Então, quando eu falei que quando eu me refiro à vida, a importância da oração no discipulado, primeiro, a importância da vida de oração do discipulador, para que ele se mantenha firme e para que ele tenha o que falar da parte de Deus para o seu discípulo. Uma outra situação que eu me refiro quando eu falo da importância da oração no discipulado é sobre o poder da intercessão. A nossa igreja, ela sempre teve como uma das marcas muito forte a comunhão. Quem está com a gente há muito tempo sabe disso. Nossas células sempre foram células de comunhão muito forte, né? Sempre a igreja, né? A gente sempre ouvia muito das pessoas que chegavam nos nossos cultos de domingo. Puxa, eu percebi que as pessoas se conhecem, que as pessoas convivem, né? Que as pessoas se gostam, e tudo isso é fruto de uma vida de comunhão. Porém, durante muito tempo, nós ensinamos como ganhar e como consolidar através da comunhão. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo, sabe, que a gente ganhava, a gente se aproximava, a gente mandava para o encontro, e as pessoas voltavam do encontro, e aí depois de um tempo, cadê aquelas pessoas? Sumiram. Terminava a escola de maturidade, mandava 70 pessoas para o encontro, chegava à escola final do primeiro módulo, 3 meses depois, tinha 20. Cadê essas pessoas? E por mais que nós tentássemos, servíssemos, visitávamos, aí você leva para a churrascaria, leva para a pizzaria, leva não sei para onde, mas ninguém conseguia avançar mais depois de um determinado tempo.
até você se aproximar, trazer para a igreja, trazer para a cela, mandar para o encontro, ia muito bem. Só que quando a pessoa volta do encontro, e aí quando a luta espiritual se estabelece realmente, nós perdíamos a batalha. Por quê? Porque a gente estava querendo vencer uma luta espiritual com a arma humana. Você não vai vencer potestades e principados, como o texto fala, com comunhão, querida. Comunhão é extremamente importante, mas luta espiritual se vence com oração, se vence com intercessão. Paulo, nesse texto, ele nos revela um dos segredos do sucesso no discipulado. E a que eu me refiro como sucesso no discipulado? Me refiro a ganhar pessoas, me refiro a consolidar essas pessoas, ver os discípulos crescendo, ver os discípulos firmes, sem ver o seu discípulo se desviar, vendo o seu discípulo avançar, vendo o seu discípulo se tornar um líder, vendo o seu discípulo se tornar pastor. É isso que eu me refiro como sucesso no discipulado. E Paulo, ele nos fala aqui o segredo do sucesso no discipulado, se não o segredo, mas um dos principais segredos que ele fala aqui acerca do sucesso no discipulado, que é a intercessão. A intercessão. Paulo estava preso, e aí ele pede para os discípulos, ele diz, não desanimem. Ele pede para que os discípulos não desanimassem, e para que aquilo que estava acontecendo com Paulo, o fato dele estar preso, e outras coisas que viessem a acontecer, não deixasse que aquilo desanimasse os seus discípulos, mesmo ele estando preso. E aí olha o que Paulo diz, né? A partir do versículo 14, olha o que ele diz. Ele diz assim, a partir do versículo 14, assim, mantenham-se firmes, versículo 14 não, nós lemos no versículo 6, capítulo 6, capítulo 3, a partir do versículo 14, capítulo 3, 14, ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele diz, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas aí ele vai dizer o porquê que ele ora e o que ele deseja que aconteça com seus discípulos. Olha qual é a atitude de Paulo. Paulo nos revela o segredo do sucesso no discipulado. Se eu quero ver o meu discípulo crescer na família, no casamento, no seu caráter, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, Paulo diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai por causa de vocês. Queridos, para mim aqui está, se não o principal, mas um dos principais segredos do sucesso no discipulado, a intercessão. Paulo diz, eu oro, me coloco de joelho diante do Pai. Aí ele vai dizer, olha pelo que ele orava. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele, ou seja o Pai, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Oro para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês, oro também porque, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo orava pelo que ele queria que acontecesse na vida dos seus discípulos. Muitas vezes a gente deseja, né? Quem é o discipulador que não deseja ver o discípulo crescer? Quem é o discipulador que não deseja ver seu discípulo romper na sua vida, no seu caráter, deixar atitudes que contrariam a vontade de Deus para trás? Quem é que deseja ver um discípulo se desviar? Ninguém. Só que muitas vezes nós não transformamos os nossos desejos em oração, em intercessão. E aí a comunhão não vai resolver, a amizade não vai resolver, sabe? Muitas vezes nem você ajudar financeiramente vai resolver. Mas você se colocar de joelhos diante do Pai, como Paulo diz que faz, e orar pela vida do seu discípulo, você vai ver resultados acontecerem na vida dele. Amém, queridos? Paulo, ele nos ensina a importância da intercessão. Ele diz, eu oro para quê? Para que Deus os fortaleça,
habite no coração dos seus discípulos, leve eles a compreender a grandeza do amor de Cristo. Ele diz compreender a altura, o comprimento e a largura. O que ele está querendo dizer? Eu oro para que Deus revele a vocês a grandeza do amor de Cristo. Ou seja, para que Deus revele a vocês a grandeza do que Cristo fez na cruz. Porque quando alguém compreende o amor de Cristo por ele na cruz, ele nunca mais deixa de seguir a Cristo. Paulo orava para que os seus discípulos tivessem esse discernimento, que ele sabe que é algo que só vem no mundo espiritual. Só o Espírito Santo tem o poder de trazer o discernimento do que Cristo fez na cruz por nós, de trazer essa revelação. E Paulo diz: oro para que Deus nos fortaleça no íntimo do seu ser. Queridos, o que vai acontecer no interior do seu discípulo, só o Espírito Santo pode fazer acontecer. Você não pode, tem hora que dá vontade de pegar aqui pelo cabelo, partir a cabeça no meio, abrir e colocar e fechar de novo. Tem hora que dá vontade de abrir o peito, assim, dizer: deixa eu tirar esse coração daí, deixa eu colocar outro, porque não é possível. Eu já falei, eu já ensinei, eu já fiz tanta coisa e você não entende, você não aprende. Tem hora que dá vontade, mas a gente não tem esse poder. Mas quando eu dobro o meu joelho e eu começo a interceder pela vida do meu discípulo, o Espírito Santo vai lá e muda a mente dele. O Espírito Santo vai lá e muda o coração dele. E aquilo que eu não conseguia, olha, preste atenção, Paulo não diz assim: eu oro para que Deus me capacite a fazer. Não, ele diz: eu oro para que Ele faça. Paulo orava para Deus fazer aquilo que ele sabia que só Deus podia fazer pelo seu discípulo, e que ele não conseguia fazer. Tem coisas que, por mais que você tenha comunhão, por mais que você sirva, por mais que você invista tempo, por mais que você invista recursos, você não vai conseguir levar o seu discípulo a vencer. Tem coisas que você só vai conseguir levar o seu discípulo a vencer através da sua oração pela vida dele. Quando você se ajoelha diante do Pai, como Paulo diz: eu me ajoelho diante do Pai por causa de vocês. Além do que o poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo, e nem é meu e nem é seu. Jesus disse assim: há castas que só saem como, queridos? Com jejum e oração. Tem situações que nem só a oração vai resolver. Tem castas, tem problemas, tem situações na vida dos nossos discípulos que só jejum e oração vai resolver. E aí a grande pergunta é: será que nós estamos dando a importância que a oração tem no processo de discipulado? Senão a gente vai viver reclamando do discípulo. Eu não vou dizer que tem hora que dá vontade de reclamar. Não vou dizer que o discípulo não dá trabalho, que diz: dá, mas Jesus já sabia disso. Ah, pastor, mas eu já fiz de tudo, e não tem jeito, já fez de tudo já. Aí você diz: essa semana, quanto tempo você orou pela vida dele? Essa semana, quantas vezes você jejuou por esse problema na vida do seu discípulo? Aí talvez você descubra que você ainda não fez de tudo. Paulo, ele é muito claro nesse texto, querido. Ele é muito claro quando ele diz para os discípulos: eu me ajoelho diante do Pai, eu oro para que isso aconteça. E aí ele nomeia qual era a vontade dele, o que ele queria ver. Aí eu pergunto: o que você quer ver mudar na vida do seu discípulo? Qual é aquele problema que você tem batido cabeça, que você tem tentado? Qual é a área da vida do seu discípulo que você tem tentado a todo custo ajudá-lo e você não consegue? Você não consegue avançar. Você não consegue levar o seu discípulo a vencer. E aí eu te pergunto: nos últimos 7 dias, quantas vezes você jejuou para Deus fazer isso na vida do seu discípulo? Aí eu te pergunto, antes disso, durante esses 7 dias, quantas vezes você ficou 1 hora sós com Deus,
para que quando você abrisse a boca, Deus te dá a palavra para o seu discípulo. Quanto tempo, né? Aí você, pastor, estou cansado, eu vou desistir. Lógico. Se você não está tendo uma vida de oração, de TSD, de intimidade com Deus, vai lutar espiritualmente. Aí Paulo diz, não vai ficar firme. Não vai se manter firme. Qual é a preocupação que você tem tido com a sua vida de oração? Será que você tem se preocupado em antes de ir para a luta se preparar? Se fortalecer? E será que no meio da luta você tem usado as armas corretas? Ou você ainda está batendo na parede, comunhão, amizade, telefonema, pizza, sabe, isso, aquilo, conselho, tudo isso é maravilhoso e é importante, mas tem hora, querido, você percebe que não está indo? O caminho é dobrar o joelho diante do Pai. É orar, é jejuar, é interceder pela vida dos nossos discípulos. Aí nós vamos ver o agir de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar.